Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Olha, eu estou com a Bíblia Sagrada aqui e hoje nós vamos estar fazendo mais um vídeo para este canal Galardoar de Ensino, o ensino de presente para você. E este vídeo, é para mais um aulão a respeito do estudo teológico, E nós vamos hoje estar tratando um pouquinho sobre introdução à teologia. Nós tivemos outros vídeos aqui já falando um pouquinho sobre a própria teologia, tá ok? Mas este vídeo ele se difere porque nós vamos fazê-lo de forma que seja um pouco mais dinâmico, tá? Um pouco mais dinâmico aí para você, tá ok? Você que é um estudioso da teologia, do modo geral, mas você também que é do nosso Instituto Bíblico Ebenezer, Nós estamos aí nessa introdução à teologia, que é justamente para aqueles que estão iniciando, o processo de iniciação aí para o estudo teológico. Deus em Cristo abençoe sua vida, espero que você continue estudando até o final deste curso, e do curso de teologia em que você está fazendo parte, e todos os outros amigos, irmãos, inscritos, não inscritos, que aqui estão no nosso canal, também poderão usufruir deste conhecimento, ok? Então nós vamos, sem mais, eu vou primeiro falar para você da nossa metodologia nesta aula especificamente. Qual será a nossa metodologia? Eu tenho percebido que as aulas elas estão muito longas e com pouca visibilidade, e alguns dos alunos, inclusive, vêm nos questionar falando a respeito do tempo, Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dividir esta aula em algumas partes, E nós vamos fazer aí como se fosse uma playlist, Uma playlist aí dos estudos, ok? Deste estudo especificamente. Então, nós vamos apenas dar uma pincelada na introdução à teologia, agora, com vários vídeos, tá ok? Vários vídeos, no máximo 3 ou 4 vídeos, e aí eu peço a você que assista a todos, porque a nossa intenção, portanto, é fazer vídeos curtos do mesmo assunto. Então você vai ter aí parte 1, parte 2, parte 3, parte 4 acerca da introdução à teologia. E deu para entender aí? Tudo bem? Tudo tranquilo? Então nós vamos dar esta introdução aí para você, ok? Então nós estamos aí na matéria Introdução à Teologia e segundo o estudioso, pós-doutor em História da Cultura pela Unicamp, doutor Armando Araújo Silvestre. A teologia é o estudo sistemático sobre a divindade, sua essência, atributos e existência. Estuda sistema de crenças religiosas, podendo ser diferentes teologias. Então nós temos aí já um ponto importante. A teologia ela pode ser judaica, teologia islâmica, teologia cristã, teologia budista, teologia católica, teologia protestante. No nosso caso, obviamente, estamos falando sobre teologia protestante, mas em primeiro lugar nós vamos dar a definição da própria palavra teologia. Por isso, a definição do termo, o que estuda teologia, definição, é justamente isso. O estudo sistemático sobre divindade, sobre a essência, os atributos e a existência desta mesma divindade pela qual nós estamos estudando, ok? Então vamos lá, rapidamente você pode olhar ali no quadro que está a nossa retaguarda. A definição é etimológica da palavra. O que é etimos? Origem, logia, estudo das origens das palavras. Então etimologia da palavra teologia, ela significa, são duas palavras gregas, na verdade, que significa estudo de Deus, ou tratado de Deus, ou doutrina de Deus, tá ok? Então,
quando nós olhamos para um horizonte acerca da teologia, nós vamos observar que o termo é grego e significa a junção de duas palavras. A primeira palavra é theos, a segunda é logia. Como eu acabei de falar, a palavra logia, ela quer dizer, ela vem de estudo, né, de tratado, logia, e o theos, com TH aí, né, ela significa Deus, ou deidade, ou divindade. Então, estudo de Deus. Aqui eu abro um parênteses para poder identificar que não podemos estudar Deus na essência. Não podemos compreender Deus, tá? Não podemos estudar Deus. Então, a partir daí, dessa ideia de que nós não podemos estudar Deus, vem uma outra expressão idiomática, chamada de teontologia. Isso aí, obviamente, você verá no médio e no bacharel livre em teologia, quando assim você dá continuidade a este estudo. E para os nossos irmãos, amigos também, que estão aqui visualizando este vídeo, né? Eu peço encarecidamente, desde já, que deixe o like, deixe um comentário, nos ajuda aí também para que os views sejam maiores e que chegue também outras pessoas aí, e que o YouTube aí recomende, né, o nosso vídeo aí também para outras pessoas. Então nós temos que levar em consideração a origem da palavra, ok? Então etimologia, na etimologia, teologia quer dizer de estudo de Deus, mas teologicamente falando não conseguimos estudar Deus na essência, porque precisaria de prova, né? E humanamente falando não há prova de Deus. Deus é invisível, Deus é espírito, já dizia João capítulo de número 4, Jesus com a conversa com a samaritana, né? Deus é espírito, então não há possibilidade de nós falarmos, né? Estudarmos Deus na essência. Então é daí que vem uma outra expressão chamada teontologia, a doutrina do ser de Deus. E, obviamente, nós vamos observar isto mais para frente nos outros vídeos que faremos. Por isso, nós estamos correndo aqui, falando bastante coisa, mas de maneira que você consiga analisar um pouco mais dinâmico, não é verdade? A respeito da teologia. Então, observa bem que nós estamos ainda nas preliminares. Nós estamos falando a respeito da origem, né, da palavra, da origem da palavra, da etimologia da palavra. Mas nós também precisamos compreender que a própria teologia teve um fundamento, teve uma origem, né, mais ou menos aí por volta do século XII até o século VI a.C., a teologia, ela praticamente se funda, né? Se funde, né? Com a filosofia. É por esse motivo que alguns filósofos, inclusive, acreditam a própria filosofia ser mãe das outras ciências. E, obviamente, a teologia também acredita-se a este mesmo epíteto, ou seja, este mesmo título, ok? De ser mãe das outras ciências. É claro que no vestígio histórico nós temos aí a expressão, né, teologia sendo usada pelas primeiras vezes, ainda na Grécia Antiga, com os chamados pré-socráticos, né? Nós colocamos ali, por exemplo, aqui embaixo, né, origem ali do termo, você tem alguns pré-socráticos chamados de pré-socráticos, Tales de Mileto, né? Você tem aí também Anaximandro, você tem Pitágoras, né? Você tem Filomai, você tem Arquelau, Dionísio, Xenófanes, né? E tantos outros filósofos que usaram esta expressão para relacionar-se à divindade, ao estudo metafísico, ok? Ao estudo da metafísica. Não necessariamente estava ligado diretamente ao estudo, como eu posso dizer, ao estudo religioso, cristão, né? Do modo geral. A teologia, portanto,
ela foi usada pelos filósofos na Grécia Antiga, entre os séculos 12 a 6 a.C., para relacionar-se à metafísica, ao estudo metafísico, ok? E caminhando, portanto, no seu próprio desenvolvimento, nós vamos observar, então, que a teologia, ela, a partir do século IV até o século V depois de Cristo, né, nós temos aí um salto aí de praticamente 5 séculos. Nós vamos observar agora, ainda no conceito filosófico da coisa, o próprio Santo Agostinho de Hipona, né? O Santo Agostinho de Hipona, santo nesse sentido aqui, não estou me referindo ao conceito canônico da Igreja Católica Apostólica Romana, mas eu estou me referindo ao santo no sentido de separado, tá? No sentido de que este homem, Agostinho de Hipona, no século IV e V depois de Cristo, principalmente no século IV, ele pegou o conceito da teologia e observou de que a filosofia, portanto, precisa ser tratada, isso segundo Agostinho de Hipona, tá? Precisa ser tratada e trabalhada como serva da teologia, ajudando e auxiliando na compreensão de Deus. Entenda, portanto, que é a partir de Agostinho de Hipona, e nós estamos falando de filósofos também cristãos, no modo geral, é a partir de Agostinho de Hipona que se vai ter a chamada desenvolvimento sistemático. Nós vamos ver que ao longo do tempo, né, vai haver, portanto, esse desbloqueio, digamos assim, com relação ao estudo teológico, e esse estudo teológico vai dar prosseguimento a um estudo teológico sistemático, isto é, um sistema elaborado pelo grandes homens de Deus para poder tornar a teologia um pouco mais fácil, a sua elaboração, a sua sistematização, a sua concretude tornar-se um pouco mais fácil se estudar a teologia. Por esse motivo, nós temos, por exemplo, a própria teologia sistemática que vai estabelecer um sistema de crenças embutido em raízes reformados, ou seja, a partir da reforma protestante. Nós estamos falando agora do século XVI, né? Com Lutero, com Calvino, um pouco antes ainda, século XIV, século XIII, XIV, XV, né? Você tem aí os pré-reformadores como Zwinglio, né? Como Knox, como o próprio Wycliffe, né? Você tem alguns pré-reformadores que também sistematizarão, ou pelo menos colocarão um pontapé inicial nesses sistemas de crenças e nos sistemas também de estudo metodológico, né? Mas só vai vir à tona mesmo a partir do século XVI, como, por exemplo, Lutero, que no castelo de Wittenberg, né, vai fixar ali as 95 teses, né, e a partir daí vai haver uma proliferação muito grande, muito intensa da teologia alemã, justamente porque Lutero vai fazer questão de traduzir a Bíblia para a sua língua, imprimindo, portanto, esta ideia de que todo ser humano pode ser um exímio estudioso da Bíblia, desde que a Bíblia esteja na sua própria língua. Então Lutero era a favor de que as pessoas pudessem estudar e ler a própria Bíblia, e não que a igreja fosse detentora deste poder e detentora desta concepção de leitura, tá? Assim como a Igreja Católica Apostólica Romana foi até o século XVI, quando de então abriu para o protestantismo. Nós temos, portanto, também, a partir do próprio protestantismo, com a ascensão, crescimento das denominações, nós vamos ter também as várias ramificações da teologia, tá? Nós vamos ter, portanto, a partir
das denominações, teologia luterana, teologia presbiteriana, teologia batista, teologia congregacional, teologia metodista e assim sucessivamente, até que cheguemos, portanto, no século XX, tá? No século XX. Quando nós chegamos nesse século XX, é o século justamente de grande efervescência, porque acabamos de virar do século XIX para o século XX, ainda nesse entrecruzamento racial, essa luta, né? Inglaterra, Estados Unidos, nós temos aqui John Wesley, por exemplo, Inglaterra, Estados Unidos, né? A luta racial, crescimento aí, portanto, da cultura, né? Ainda de independência, né? De muitas, por exemplo, nos Estados Unidos, as colônias, chamadas de colônias britânicas, as 13 colônias britânicas, que, portanto, saíram da Inglaterra, da coroa inglesa, para fundar aquilo que seria os Estados Unidos da América do Norte, a Nova Inglaterra. Tá ok? Então, isso acontece ali no século XVIII. Mas no século XIX para o início do XX, você tem também as efervescências culturais, raciais, o grande crescimento vertiginoso aí dessa concepção de independência. Nós temos aí, por exemplo, no próprio Brasil, né? No próprio Brasil, você tem aí, ainda nos Estados Unidos, melhor dizendo, a Rua Azusa, né? Esse boom aí também da Rua Azusa, do pentecostalismo no século XX, portanto, ainda 1901 até o ano 2000, né, vai aparecer a teologia contemporânea, principalmente a partir do teólogo suíço chamado Karl Barth, tá? Teologia de Karl Barth, ele vai desenvolver aquilo que é chamado de bartismo, que propõe uma total e coerente adesão à palavra de Deus, equivalente ao objetivismo da revelação bíblica e ao fato histórico da encarnação, contra o imanentismo da cultura moderna geral e, em particular, do protestantismo liberal. Então, trocando em miúdos, o que Karl Barth queria propor era uma saída, tá, da teologia liberal, digamos assim, do liberalismo, para uma absorção de uma teologia escriturística, de uma teologia puramente bíblica que enfatizava a encarnação do Verbo, a encarnação de Cristo, tá ok? Contra o conceito da aculturação do século XX, ok? Então esta de certa forma, o caminho pelo qual a teologia, como disciplina, como origem, como estudo que se emparelha à filosofia, que vem desde o século XII a.C., com os pré-socráticos, depois os socráticos e os próprios pós-socráticos, e também a partir daí com Agostinho de Hipona, já no Novo Testamento, com a igreja, Agostinho de Hipona com Pelágio, com Irineu, com Tertuliano, com outros homens também que eram intelectuais, estudiosos, filósofos, cristãos, né? Do modo geral, avançamos, portanto, até a Reforma Protestante, com as suas divisões dentro das próprias denominações, cada qual tinha, portanto, a sua própria teologia, e chegamos ao século XX com esta ideia da teologia contemporânea a partir de Karl Barth. Então, por causa disso, houve uma necessidade de se sistematizar a própria teologia. Então, por esse motivo, por causa desta sistematização, a teologia passou por um sistema, né, para facilitar o seu ensino. Então, é aí que nós vamos parar para dar continuidade no segundo vídeo, falando rapidamente sobre
a teologia sistemática como nós a conhecemos hoje. Então é lá no segundo vídeo que nós vamos falar sobre própria teologia, a cristologia, a pneumarragiologia ou paracletologia. Nós vamos falar sobre angelologia, antropologia bíblica ou sagrada, amartiologia, soteriologia, eclesiologia, bibliologia e escatologia. Tudo isso rapidamente no outro vídeo. Por isso, fica conosco e vá até o outro vídeo para que você não perca nenhum detalhe, tá ok? Desta matéria tão extraordinária. Deus em Cristo abençoe sua vida. O canal é Galardoar de Ensino, ensino de presente para você. Deus abençoe.